Olá, cancerianos, bom dia. Vamos então para a leitura do mês de dezembro de 2020. Espero que todos estejam bem. O ano já está chegando ao fim, né? Eu ainda pretendo gravar uma leitura, a leitura para o ano de 2021. Então, quem não é inscrito ainda, inscreva-se. Ative o sininho para não perder as notificações, né? Quando eu lançar os vídeos, vocês serem notificados, tá bom? Então, vamos lá. Leitura válida para todos os cancerianos de Sol, Lua ou Ascendente. Quem quiser fazer leituras comigo, todas as informações estão aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Câncer, dezembro de 2020. Parte geral da leitura. Eu recomendo que vocês assistam essa leitura agora e também no final do mês, porque algumas mensagens só fazem sentido com o passar do tempo. Recomendo que assistam a leitura inteira, porque se vocês fragmentarem, a mensagem não vai ficar completa, vai ficar estranho, tá? Câncer, dezembro de 2020. Olha, era para sair só uma, vieram duas, vou aceitar, tá? Vai ter uma carta a mais aqui. No fundo do baralho, carta da culpa, vamos deixar aqui por enquanto. Daqui a pouco a gente vai fazer a leitura dessa carta junto com a carta que vai ficar no fundo desse outro baralho aqui. Câncer, dezembro de 2020, vida emocional, vida material. Para os cancerianos de Sol, Lua ou Ascendente, no mês de dezembro de 2020. Opa, aqui saltar um 2 de ouros, que fala de equilíbrio, busca do equilíbrio, jogo de cintura, investimento que dá retorno, seja um investimento bom ou ruim, né? A força, arcano maior de número 8 também, né? Duas cartas de número 8 aqui no pano de fundo, só que completamente diferentes uma da outra, né? Essa aqui está conectada à energia do medo, da culpa, que é de baixa frequência, e o arcano maior da força fala de coragem, fala de autodomínio, né? Esse autodomínio e essa coragem vem de uma questão de autoconhecimento, né? Domar a fera interior, domar o ego, né? Saber dominar o ego e não o contrário, não ser dominado por ele, né? Bom, então temos uma questão aqui de, né, uma dualidade aqui de medos e culpas, com uma questão de coragem, né, domínio, autodomínio e autoconhecimento, tá? Pode ser que alguma situação específica exija isso de vocês, pode ser, né? Vamos lá, a leitura abre com 2 de copas, que aqui chama-se amistosidade, 8 de paus, que aqui chama-se viagem, 3 de copas, que aqui chama-se celebração, aqui que eu falo é nesse tarô do Osho, tá? 7 de espadas, que aqui chama-se política, 4 de espadas, que aqui chama-se adiamento, e a carta extra que veio, apego ao passado, é um 5 de copas, tá? Vou deixar ele aqui no cantinho. Tá dando pra ver tudo. Vamos lá, então. Bom, a leitura abre com 2 de copas, então essa pequena leitura inicial aqui tem a ver com relacionamentos.
Pode ser relacionamento, né, de casal, relacionamento amoroso, mas pode ser alguma coisa relativa à amizade, pode ser de família também, algo nesse sentido, tá? Essa primeira carta eu geralmente associo ao passado, então aqui tá só para me falar, essa carta tá só para me falar que essa pequena leitura tem a ver com relações interpessoais e que no passado então teve, né, ou pode ser uma pessoa que ainda está na sua vida, tem aqui alguma pessoa, né? Estamos falando disso. A leitura fechou aqui, essa carta aqui é extra, né? A leitura fechou com duas cartas de espadas, uma que chama-se política, é um 7 de espadas, e junto com uma carta que fala aqui de adiamento. É como se vocês estivessem, pode ser você, sempre que eu falar vocês, né, porque a leitura é para vocês, cancerianos. Mas como estamos falando aqui de relações interpessoais, para alguns isso pode ser relação amorosa, né, alguma questão amorosa, mesmo que você não tenha um relacionamento com essa pessoa, então isso aqui pode ser a outra pessoa em questão também, tá? Então veja o que faz mais sentido para vocês. Mas tem uma questãozinha aqui, ó, de desconfiança, tem uma questãozinha aqui de autossabotagem, ficar adiando alguma coisa, né? Porque o 4 de espadas aqui chama-se adiamento, mostra um personagem aqui numa paisagem cinzenta e esse personagem olha para uma paisagem colorida, mas é como se ele não fizesse parte, como se ele não pertencesse a essa paisagem, né? Fica adiando, fica se auto-sabotando, não revela alguma coisa, porque essa carta fala muito disso, né? De fazer as coisas às escondidas, né? Não revelar algo, fica adiando. E esse adiamento, ó, tá gerando uma tristeza, tá gerando como é que fala, gente? Uma lamentação. Essa carta muitas vezes fala de lamentação, arrependimentos, tristezas, né? Então essa questão aqui que eu tô falando de autossabotagem, né, de ficar adiando alguma coisa, tá gerando uma tristeza, né? E pode ser em você, ou pode ser na outra pessoa, ou em ambos, né? Porque aqui é uma energia muito bacana, ó, mas é como se isso aqui não estivesse sendo vivido, é a sensação que me dá, né? Do tipo assim, vocês já podiam, essa carta aqui, 8 de paus, chama-se viagem, para alguns pode até ser alguma questão à distância, para alguns, tá? Porque o 8 de paus não fala só disso, ele fala de comunicação, ele fala de paixão também. Então é algo que já poderia estar sendo vivido, encontros poderiam estar acontecendo, 3 de copas, né? Fala de encontros, fala de celebração, embora a gente ainda esteja nessa questão, não pode haver aglomeração, né? Mas enfim, tô falando o que está aqui na leitura, né? E não, né? E não está acontecendo, está sendo adiado. Só que esse adiamento ele está acontecendo por causa da mente de vocês ou da outra pessoa ou de ambos, né? Um 8 de espadas, o naipe de espadas fala da nossa mente, dos nossos pensamentos, do nosso lado mais racional, né? E vem aqui falando dessa autossabotagem, falando de medos, falando de desconfianças, né? Como isso aqui está sendo adiado para muitos, né? Pode ser que vocês estejam, sei lá, sem comunicação, algo assim, né? E aí ficam se auto-sabotando, ficam desconfiando de alguma coisa, pensando coisas que não deveriam pensar, enfim, né? Bastante específico aqui, né? Não vai se encaixar com todos os cancerianos. Enfim, uma outra leitura que a gente pode fazer tem coisas boas aqui na sua vida, você vivendo situações muito boas, muito felizes, celebrando, estamos no mês de dezembro, né? Mês de dezembro geralmente é um mês muito
movimentado, mas ao mesmo tempo que tem muita movimentação, muita coisa acontecendo, muito encontro acontecendo, tem alguma coisa que vocês estão adiando, né? Aí volta para aquela questão do adiamento aqui. E essa questão, essa coisa, seja lá o que for que vocês estão adiando, tá gerando aqui uma tristeza, um arrependimento, uma lamentação, seja o que for, tá? E é algo, ó, que tem a ver com o passado, né? Essa carta geralmente é uma carta que pede uma mudança de foco, né? Pede para largar essa caixa, jogar essa caixa fora e mudar a atitude, tá? Mudar o foco. Bom, vamos lá, continuando a leitura. Parte emocional, isso aqui já foi muito, né? Leitura com o Rei de Copas, ao 7 de Espadas aí novamente. É a mesma carta, só porque em tarôs diferentes, né? Rainha de Copas, 3 de Ouros e Enforcado. Então, a parte emocional pode ter a ver com vida amorosa, mas pode ter a ver com amizades, pode ter a ver com família, né? Mas aqui realmente, ó, me dá a sensação de um casal, né? Temos um rei e uma rainha de copas, e entre esse rei e essa rainha de copas, um 7 de espadas, né? Uma energia de desconfiança, uma energia mental, que não necessariamente tem uma razão de ser, muitas vezes é só uma paranoia da nossa cabeça, né? Desconfianças e autossabotagem são assim os principais significados do 7 de espadas, tá? E é o que separa vocês dois, para quem está separado, né? Para quem não está junto da pessoa. O que separa vocês dois? Autossabotagem e desconfiança, seja lá o que isso signifique para cada um de vocês. Mas é muito assim, paranoias, tá? É uma energia muito mental. Para quem está no relacionamento, pode haver uma desconfiança de haver uma terceira pessoa, mas lembre-se que é uma energia muito mental e que a leitura não está falando aqui necessariamente que existe essa terceira pessoa. É uma energia de desconfiança e de paranoia. Para alguns aqui, tá? Não tô aqui também para colocar minhoca na cabeça das pessoas, né? Tô falando aqui dos pensamentos de vocês, não tô falando que existe uma terceira pessoa, não, tá? Aqui também, né, para quem está separado, existe essa questão da autossabotagem, onde o encontro não acontece, né? 3 de copas, 3 de ouros são cartas de interação, de encontro, mesmo que não seja um encontro, né, fisicamente falando, mas uma interação, como eu disse, e essa interação não acontece, né? 4 de espadas, enforcado. Eu falo não acontece, mas tem sempre a questão do livre-arbítrio, né? Vocês estão vendo a leitura, vocês podem simplesmente resolver mudar essa questão, se isso couber a vocês, né? Se o movimento couber a vocês, vocês podem sair desse estado, né, de 4 de espadas, adiamento, de enforcado, sentir-se preso, pendurado aqui como se não pudesse se mover, né? Você pode sair desse estado e fazer um movimento, caso, como eu disse, caiba a vocês. Então, mais uma vez, essas cartas de espadas que não são lá tão positivas, né? O naipe de espadas tem cartas muito positivas, tá? Mas não é o caso, especialmente do 8 de espadas e do 7 de espadas, né? Paranoias, medos, inseguranças, tá? Apenas isso. Essas duas cartas aqui, Rei e Rainha de Copas, elas falam muito de maturidade emocional, né? Usar da intuição, especialmente aqui na Rainha de Copas, independentemente de você ser homem ou mulher, tá? A leitura é geral, vale para todo mundo, todos nós temos o nosso lado masculino, o nosso lado feminino. O nosso lado feminino é que tem essa questão da intuição, né? Intuição e não paranoias.
Poderia ter vindo outra carta, né? Por exemplo, como o 4 de espadas, que fala de uma situação um pouco mais parada, né? Mas aqui veio, ó, um enforcado, é um arcano maior, tá? Então, o enforcado fala sim de uma situação parada, de uma situação suspensa, mas ao mesmo tempo ele fala assim da gente enxergar as coisas de um outro ponto de vista, né? Por isso que ele não está enforcado, ele está pendurado de cabeça para baixo. Enxergar as coisas de um outro ponto de vista, tá? Que é um pouco o que eu falei aqui no 5 de copas, né? Eu falei assim, quando sai essa carta pede uma mudança de visão, uma mudança de foco, né? Enxergar as coisas diferente, tá? Se o movimento não couber a você, aí sim, realmente você pode ter essa sensação de que não tenho muito o que fazer, né? É como se estivesse esse sentimento de aprisionamento. Não sei o que fazer, não tenho o que fazer, o que me resta é esperar, né? Aguardar. Agora, se o movimento couber a vocês, aí sim, né? Então, eu diria aqui nessa parte da leitura, né, cuidado com as paranoias, cuidado com a energia mental aqui. Vamos lá. Continuando a leitura, parte material. 2 de copas, novamente. Essa mesma carta. A morte. Valete de ouros, imperatriz e o diabo. Diabo é uma carta positiva para questões materiais, tá? Fala de dinheiro, fala da materialidade de uma forma geral, fala de ambição, né? A leitura abriu com 2 de copas, falando aqui de parcerias. 2 de copas é uma carta que fala de boas parcerias, parcerias equilibradas, onde os resultados são bons para ambas as partes, né? A carta da morte vem logo a seguir e fala de transformações. Para alguns isso pode até ser transformações em alguma parceria, né, de trabalho. Lembrando que parte material também não fala, assim como eu falei aqui na parte emocional, que não é só de casal, né, aqui também não necessariamente é só trabalho, né, podemos estar falando de dinheiro, de negócios, da sua casa, do seu corpo, tá? E para muitos, olha que interessante, transformação, né, refletido com a carta da Imperatriz, realmente pode ter aqui uma questão de transformação do corpo, no sentido de vocês se cuidarem mais, né? A carta do Valete de Ouros também fala disso. Se cuidarem mais, tá? Transformar alguma questão aqui, né, de saúde ou do corpo no sentido estético mesmo. Investirem nisso. Alguém que ajuda, né? Um parceiro, um profissional, sei lá, um nutricionista, um cirurgião plástico, seja o que for, né? Que pode ajudar nessa transformação. Aqui também foi bem específico, né? Um personal trainer, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Ou simplesmente uma academia. Final de ano tem festas, tem muita comida, né? O diabo fala desse lado tentador também, né? Então aqui para quem está tentando transformar o próprio corpo, vão lidar com esse lado sombra, vamos dizer aqui, do diabo, tá? Eu comecei falando de uma coisa, passei para outra, né? Passei para a questão do corpo aqui. Lidar com as tentações, enfim. Eu estava falando aqui de parcerias mais ao nível profissional, né? E aí veio a morte logo em seguida e eu falei assim, pode até ser alguma transformação numa parceria, vocês deixando alguma parceria, pode ser para alguns, tá?
Esse valete de ouros é uma carta bem positiva para questões materiais, porque ele sugere aqui alguma novidade. A gente fala no tarô que esse valete é um valete que planta uma semente, né? Então a gente planta uma semente, logo em seguida vem a Imperatriz que fala de nutrição, né? Que seria o cuidar dessa semente, regar essa semente, né? Para que ela possa germinar, crescer, brotar, ficar forte, dar flores e dar frutos, né? A Imperatriz é em si uma carta de abundância, mas ela também fala dessa questão da nutrição, do cuidar daquilo que a gente plantou, seja em qual área for, seja a questão do corpo, seja a questão do trabalho. Então tem uma questão aqui de vocês nutrirem e de essas questões que vocês estão nutrindo já darem frutos nesse momento, pelo menos alguns, talvez não todos, né? A Imperatriz geralmente é representada por uma mulher grávida, então tem um tempinho de gestação, né? Ambição, dinheiro, materialidade aqui no Diabo, mas a gente não olha para essa carta sem deixar de ver o lado sombra, é uma carta escura, né? Então ela pode falar aqui mais uma vez das paranoias, tá? Então é só tomar um cuidado aqui com, como eu disse, o lado sombra, o eu inferior, o ego, chamem como quiser, né? Não se deixar levar por isso, tá? Especialmente pelos seus medos e pelas suas paranoias. E aqui, inclusive, né, esse 2 de copas está refletido com essa carta do diabo, essa parte mais obscura, esse lado mais obscuro da carta do diabo, cruza aqui com as parcerias, né? Mais uma vez, eu falei muito de parceria lá no começo da leitura, e terminou com essas cartas aqui, né? Adiamento, 7 de espadas, desconfianças, e aqui a mesma coisa, né? O diabo no seu lado sombra fala disso também, desconfianças, medos, inseguranças, né? E tá aqui refletido com a carta das parcerias, tá? É uma leitura positiva, como eu disse, o diabo na parte material é positivo, mas eu gosto de falar do outro lado dele também, como um alerta, tá? Vamos falar das colunas, cada coluna trazendo uma mensagem. 2 de copas, 2 vezes, rei de copas falando aqui de maturidade emocional, então a leitura abre com essas cartas de copas, mostrando que um tema importante aqui desse mês de dezembro são as parcerias. Parcerias que podem ser profissionais, podemos estar falando de amizades, mas está muito forte aqui a questão amorosa. 2 de copas puxa um pouco para essa questão amorosa, realmente, tá? Rei de copas, maturidade emocional. Ok, essas 3 cartas iniciais aqui estão lindas, maravilhosas. 2 de copas mostram que vocês têm alguém no coração, tá? E 2 de copas, geralmente tem 2 de copas, né? O 2 de copas em si já é uma carta que fala de reciprocidade. Tendo 2 de copas aqui, isso para mim indica que a outra pessoa também, né, sente o mesmo por vocês. Existe aqui realmente 2 vezes o 2 de copas, a reciprocidade, independentemente das paranoias e das desconfianças de vocês, tá? Oito de paus, 7 de espadas e a carta da morte. Então o 8 de paus é uma carta de fluidez, é uma carta de viagem, é uma carta de comunicação, só que tá aqui com esse 7 de espadas, né? Paranoias, desconfianças, autossabotagem. O interessante é que vem o arcano maior aqui. O arcano maior ele tem uma força maior que fala de transformação. Então fala da gente deixar alguma coisa para trás. No caso aqui o interessante é deixar justamente o 7 de espadas para trás, as paranoias, as desconfianças, a autossabotagem, tá?
Três de copas, rainha de copas, valete de ouros. Então esse valete de ouros fala de comunicação. Pode ser aqui vocês recebendo uma comunicação, recebendo aqui uma novidade. Para muitos essa novidade tem a ver com vida material, com trabalho, e isso sendo motivo para celebrar. Mais uma vez vem essas cartas representam muito vocês, né? O naipe de copas, né? Aqui do rei e da rainha de copas é ligado aos signos de água, né? Câncer, escorpião ou peixes, tá? Então aqui vocês representados. Então novidades que chegam, notícias que chegam e que são motivos para celebrar, né? Aqui na vida material. Agora aqui a gente pode traduzir para a questão emocional também, né? Os valetes falam de comunicação e o 3 de copas é uma carta de interação. Aqui é aquilo que eu disse lá no começo da leitura: se esse movimento couber a vocês, façam, né? Se não, resta esperar, né? Tem uma questãozinha de autossabotagem aqui, enfim. Mas para questões materiais está ótimo, né? Para trabalho, alguma coisa, ou algum negócio, ou alguma notícia que vocês estão esperando que tenha a ver com vida material, tá bacana aqui. Tem alguma notícia que chega que é motivo de celebração, tá? 7 de espadas, 3 de ouros, imperatriz. Então, mais uma vez, aquela questão da desconfiança, da autossabotagem, envolvendo aqui outras pessoas, parcerias, né? A energia da imperatriz, que pode muito bem representar vocês aqui, é uma energia de muita segurança, né? Alguém que é muito seguro ou muito segura de si. Então não faz muito sentido com esse 7 de espadas aqui não, é realmente muita paranoia, tá? É claro que se vocês usarem a intuição de vocês, né? Porque nem todo mundo realmente é tão confiável assim, né? Duas cartas de desconfiança aqui, mas vejam até que ponto essa desconfiança não é uma paranoia, é isso que eu quero dizer, tá? Porque quando a gente fica assim, né, muito desconfiado, nós também acabamos gerando desconfiança nos outros, né? A gente atrai de alguma forma. Aqui pode ser o inverso também, né? Podem ser pessoas desconfiadas de você. Apenas se você sentir isso. Receba essa leitura de tarô com a sua intuição também, tá? Quatro de espadas. Enforcado. Diabo. Então, cartas que falam aqui de uma situação parada, presa, né? Porque o diabo tem essa questão do aprisionamento. O enforcado também, o personagem está pendurado. 4 de espadas é um adiamento aqui nesse tarô, né? Lado luz, lado sombra, né? A carta do enforcado tem a questão da iluminação aqui na cabeça que vem quando a gente consegue enxergar as coisas de um outro ponto de vista, tá? E aí quando a gente consegue fazer isso, vem essa iluminação, essa clareza, né? Mas veja que esse adiamento, esse algo que está sendo adiado na sua vida, faz você conectar com o seu lado sombra, mas também há a possibilidade de você conectar com o seu lado luz, né? Tem que realmente haver aqui uma mudança de
de forma de enxergar as coisas, tá? E um cuidado para não se auto-sabotar, né? Não, se essa questão do adiamento, né, do movimento cabe a você, até que ponto você está se auto-sabotando, tá? Cruzando as cartas em X. Aqui, né, a leitura aqui abriu com 2 de copas e fechou com 4 de espadas. Essas cartas estão refletidas, e aqui também, ó, 2 de copas com 4 de espadas. Então, o adiamento aqui que tem a ver com parcerias, né? Uma parceria aqui que está sendo adiada. Para muitos isso tem a ver com vida amorosa, mas é uma leitura geral, então não vamos restringir, tá? Então tem uma parceria aqui que está sendo adiada e não me parece que isso está sendo bom para vocês, né? Esse adiamento é uma autossabotagem, tá? 2 de copas com o diabo, então 2 de copas novamente cruzando com o diabo, que nesse caso, no caso das parcerias aqui, eu vejo o diabo mais pelo lado não tão positivo, né? Falando do lado escuro, falando dos aprisionamentos, falando de tudo aquilo que nos limita de alguma forma, né? Limitações. 8 de espadas também fala de limitações, né? São cartas que falam do nosso eu inferior. Medos, inseguranças, vícios, seja lá o que for, tudo aquilo que nos limita de alguma forma, tá? Mais uma vez ligado aqui à energia do 2 de copas, das parcerias. Morte com 7 de espadas. Aqui me parece bom, né? No sentido de morrer, entre aspas, a energia do 7 de espadas, né? Deixar para trás o excesso de desconfiança, as paranoias e a autossabotagem. 8 de paus com a imperatriz. Aqui, quando vocês estão nessa energia fluida do 8 de paus, né? Porque o 8 de paus fala de muito movimento, de atitude, de oportunidades, né? Aqui é quando vocês estão no seu melhor, independentemente de serem homens ou mulheres, tá? Quando vocês se movimentam, quando vocês fazem o que vocês têm que fazer, né? Vocês estão no seu melhor, vocês estão no topo, né? 3 de copas, valete de ouros. Aqui, como eu disse, para alguns, novidades, né, na vida material, no trabalho, que são motivos para comemorar. Para outros é uma questão aqui de comunicação, ou você se comunicando com alguém e isso levando, por exemplo, quem sabe a um encontro, a uma interação, ou vice-versa, vocês recebendo uma comunicação e isso sendo motivo de alegria, de um possível encontro, uma interação. O centro da leitura são vocês. Rainha de Copas é uma energia muito emocional e muito intuitiva. Por que eu estou batendo na tecla da intuição aqui, né? Porque tem essas cartas mentais aqui que são paranoias. A gente tem que saber diferenciar o que é intuição e o que é paranoia, tá? A carta central da leitura, então, fala das emoções, né? A leitura já abriu com 2 de copas. Então, é realmente aqui o tema maior desse mês, tá? A questão emocional, a questão das relações de uma forma geral. É isso. Então, cuidado para não se auto-sabotarem, para não ficarem adiando uma coisa que vocês devem fazer, porque isso está gerando, né, pode vir a gerar uma tristeza, né, algo assim. Vamos lá. Vamos tirar a última carta para finalizar a leitura.
As leituras que eu faço do signo de Câncer são sempre as mais demoradas, né? Não sei o que acontece. Não sou canceriana, tá? Para quem estiver pensando. Uma mensagem para o signo de Câncer, mês de dezembro de 2020. Meditação, que saltar. Para quem já pratica, pode intensificar. Para quem não pratica, pode começar a meditar. No fundo do baralho, a carta da inspiração. Essa carta fala, porque a leitura de vocês veio muito com a questão da mente, né? Que eu falei das limitações, eu falei do ego e a questão do eu superior que se contrapõe a isso, né? Que tem a ver com a nossa alma, o nosso self, chamem de como quiser, né? E essa carta fala muito disso, né? De nós nos conectarmos com a nossa intuição, né? Inspiração, tá? Tá aqui no fundo. Poder pessoal. Então, quando vocês se conectam com esse lado, né, que não é cheio de paranoias e limitações, vocês também se conectam com o poder pessoal. Eu vou ler a carta do poder pessoal, mas a inspiração tá aqui junto, tá? Poder pessoal. Imagine o seu poder pessoal como se fosse uma força magnética capaz de atrair na sua direção tudo o que você deseja. Pessoas, situações, empregos, parceiros afetivos, etc. A existência dessa força, que estou chamando de poder pessoal, é a razão pela qual para algumas pessoas tudo parece fluir com facilidade, sem que precisem fazer qualquer esforço. Enquanto para outras, por mais que se empenhem, tudo parece acontecer mais lentamente com dificuldades. O seu poder pessoal está profundamente relacionado com o seu nível de energia. Você pode ter todo o poder do universo fluindo por seu intermédio. Se você tiver um alto nível de energia, isso significa que estará de posse do seu poder pessoal, o que lhe permitirá utilizá-lo para magnetizar em sua direção tudo o que for necessário para a plena manifestação dos seus desejos, criando assim uma vida satisfatória. No entanto, se tiver um baixo nível de energia, por mais que se esforce, as coisas parecerão difíceis para você. Quando não temos suficiente poder pessoal, não somos capazes de realizar satisfatoriamente aquilo a que nos propomos. Abandonamos os nossos planos como se nos faltasse força de vontade para levá-los adiante. Assim, a chave para o resgate do seu poder pessoal está no manejo da energia. É preciso que você identifique como anda desperdiçando a sua energia e aprenda a elevá-la até o nível que lhe garanta poder. Você desperdiça a sua energia quando mantém em sua vida hábitos nocivos e desgastantes. Alguns exemplos: julgar pessoas, criticar, condenar, se queixar, reclamar, tentar controlar a vida, manter diálogos mentais nocivos, beber demais, entre parênteses, e tantos outros vícios, gastar o tempo em atividades infrutíferas, como assistir a um programa de televisão que não lhe acrescente nada, etc. Por outro lado, você aumenta o nível da sua energia quando medita, saiu, né? Agora mesmo a carta da meditação. Quando fica em contato com a natureza, quando tem pensamentos positivos ou deseja bem às pessoas. Se o poder pessoal surgiu para você na forma desta carta, isso significa que é importante que se torne consciente das maneiras pelas quais vem desperdiçando a sua energia. Abra mão de hábitos que limitam a sua capacidade criativa. Existem forças angelicais ao seu redor, neste exato momento, ajudando você a recuperar o seu poder pessoal. Você é um ser divino, poderoso o suficiente para criar a mais bela manifestação de vida. Esta é a sua oportunidade de manifestar esse poder e criar uma nova vida. Acredite, renasça, seja quem você verdadeiramente é, você pode.
É isso, cancerianos, terminamos a leitura, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, assinem o canal, ativem o sininho para não perder as próximas notificações. Um excelente mês de dezembro a todos. Obrigada mais uma vez. Namastê.